Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Nós vamos fazer essa leitura dos versos de 5 a 18. Hebreus, capítulo 2, versos de 5 a 18. Diz a palavra de Deus: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele se lembres, ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, nesse texto eu pensei em pensar com os irmãos a respeito da aparente inferioridade de Cristo. A aparente inferioridade de Cristo. Oremos a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por este rico privilégio de estarmos, Senhor, congregados como igreja do Senhor, povo lavado e remido pelo sangue do teu santo Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, fazendo-se maldito, indo até a morte e morto de cruz, para que na sua ressurreição ressuscitássemos junto com ele para o louvor da sua glória e novidade de vida. Ó Deus, fala aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a andar na tua presença, em obediência à tua palavra. Aquece-nos nossos corações, Senhor, molda as nossas vidas para o louvor da tua glória. É o que eu te peço, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todas as vidas, as famílias aqui representadas, sejam abençoadas pela tua santa e bendita palavra e tenham pleno conforto na obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Hebreus, ela é muito conhecida, né, entre toda a cristandade, no decorrer da história da igreja, como sendo uma carta que é voltada para o público judeu, para o povo judeu. E um dos pontos é que muitos dos judeus estavam, crentes em Cristo, estavam retornando àquele modelo antigo do judaísmo, devido a perseguições, lutas que os afligiam. E também, muitos estudiosos creem que essa também é uma carta que é direcionada a igrejas mistas, formadas por gentios e judeus. E muitos gentios, eles receberam a pregação do Evangelho por meio do Antigo Testamento. Então eles tiveram contato com a Antiga Aliança. Eles tinham contato por meio da Septuaginta, a primeira tradução do texto hebraico para o grego.
né, para os povos judeus dispersos em todas as regiões da antiguidade, e também aos gentios que habitavam na sua cidade natal. Eles ouviram a pregação do Evangelho por intermédio do Antigo Testamento. Fato é de que o autor aos Hebreus, ele vai fazer uso constante de textos do Antigo Testamento, mas trazendo à luz da revelação de Cristo, que é isso que o Antigo Testamento apresenta. Ele aponta para a obra do Messias que haveria de vir. E ele vem na plenitude dos tempos, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo que, havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, pelos pais, falou-nos nos últimos dias por meio intermédio do Filho, a quem deu testemunho, e é ele a plenitude da revelação, da expressa revelação da divindade, Jesus Cristo. Aqui ele anula tudo aquilo que tipifica e apresenta aquela perfeita obra de Deus que veio para ensinar o seu povo segundo as Escrituras, que é a pessoa do Messias, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele vai começar a apresentar para esses judeus, para os gentios que tinham contato com a lei, de que voltar atrás por causa de perseguições, ou voltar atrás porque haveria um suposto glamour no modelo antigo de adoração, isso era anular a obra de Cristo Jesus e voltar para algo que não pode salvar, nunca pôde nem pode. O Antigo Testamento ele deve ser ensinado ainda hoje, mas com esse sentido didático, de apresentar de que todas aquelas coisas apontam para Cristo. Nós não devemos nos fechar num modelo, numa fotografia antiga que apresentava, num desenho que apresentava a real pessoa que nós estávamos esperando. E a real pessoa é Cristo Jesus. Ele veio, ele morreu na cruz, segundo as Escrituras, para que fosse feita a justiça de Deus. Então ele vai começar, o autor de Hebreus, chamando a atenção para anjos. Muitas pessoas, principalmente na cultura judaica, tinham culto a anjos e buscavam a revelação, uma vez que a Escritura mesmo diz que eles receberam a revelação por intermédio de anjos. Eles punham a ênfase no tipo e não naquele que era apresentado, a quem os anjos apresentavam pela lei, que referido o Messias Jesus Cristo. Então no capítulo 1 ele começa a desmontar, apresentando a superioridade de Cristo com relação aos anjos. Cristo é muito superior. E aí ele começa a desenrolar um colar, um cinturão das Sagradas Escrituras, que apresentam que nunca, jamais, o Senhor Deus prometeu a anjos serem eles o herdeiro da terra, da promessa, da terra vindoura, da nova Jerusalém, mas ao Filho, sendo esse superior, sendo esse Filho de Deus, sendo esse o próprio Deus, que veio para fazer a vontade do Pai, para nos justificar dos nossos pecados, e que nós tivéssemos agora a alegria, a plenitude da revelação de Deus em Cristo Jesus, que é apresentado nas Escrituras. No capítulo 1, dos versos de 5 a 14, o autor aos Hebreus ele vai apresentar, segundo as Escrituras, ao decorrer de muitos textos da Sagrada Escritura, nos Salmos, nos profetas, de que as promessas concedidas não foram feitas a anjos, mas ao Filho de Deus, e todos aqueles a quem ele veio redimir pelo seu sangue, pela sua obra vicária na cruz do Calvário. No capítulo 2, de versos de 1 a 4, ele apresenta isso e nos apresenta como é perigoso negligenciar esse conhecimento da sabedoria de Deus revelada por intermédio de Jesus Cristo e de querer abandonar a fé em Cristo Jesus, que é suficiente, de que não há nada que se possa acrescentar ou tirar. Não há nada. Como é perigoso, irmãos, negligenciarmos o conhecimento que agora nós temos e que nos é revelado. Nós vamos ver que no desenvolvimento da carta, ele vai apresentar, e muitas pessoas às vezes pensam que é somente no capítulo 5, onde ele apresenta, de que ali negligenciaram. Não, eles têm negligenciado o tempo todo, porque o tempo todo era pregado a Cristo, o tempo todo era anunciado por intermédio das Escrituras, por demonstração de poder do Espírito Santo, que Deus usou por meio dos apóstolos, anunciando o Evangelho, e junto com eles, Deus apresentando o seu poder por meio de curas, milagres e prodígios, que foram dadas naquele devido período, para que as pessoas crescem que aqueles que anunciavam a palavra do Evangelho, Deus estava com eles. Mas não é, irmãos, a ênfase em milagres, não é a ênfase a curas, mas na obra vicária, na obra bendita
de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos redimiu dos nossos pecados, que nos pastoreou, que nos arrebanhou, para que agora, crendo na sua obra, revelada na Sagrada Escritura, nele depositemos toda a nossa fé, toda a nossa confiança, não em tipos, não em meios, mas somente no Messias apresentado pelas Escrituras e que veio. Porque se eram passíveis de condenação aqueles que não perseveraram na revelação dada por anjos, referindo-se ao povo no Egito durante 40 anos, ou melhor, o povo no deserto, que saiu do Egito durante 40 anos, e eles andaram o quê? Em desobediência, diante da palavra de Deus por intermédio de Moisés. Moisés tipificava Cristo, mas não era o Cristo, mas ele pregou a palavra de Deus, dando o povo a conhecer qual era a boa e perfeita vontade de Deus, mas eles não deram ouvidos, pereceram. E aí o autor de Hebreus vai dizer: quanto mais, irmãos, nós que temos agora o Filho nos revelando explicitamente qual é a vontade do Pai. Então nós vamos ver que o autor de Hebreus, ele destrona os anjos e os coloca no seu devido lugar. São seres celestiais, eles são ministros para operarem segundo a vontade de Deus aqueles que hão de herdar a vida eterna, que é quem? O povo de Deus. E eles estão a serviço do próprio Deus. Eles estão a serviço, eles não devem ser adorados jamais. Eles não devem ser idolatrados, não se deve orar a anjos, não se deve pôr ênfase em revelações apresentadas por anjos, mas em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo, apresentado pelas Escrituras e pelos profetas, por quem o Senhor chamou a anunciar, como ele enfatiza no capítulo 1. Mas depois ele diz: mas depois vem o próprio Cristo e anuncia o quê? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque eu vos anuncio que o reino do céu é vindo, é chegado. E eu sou o Messias. Jesus Cristo o tempo todo ele fala de si como sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus. E por isso os judeus passavam mão em pedras para poder matá-lo, porque ele se dizia ser Filho de Deus, fazendo-se notoriamente igual a Deus. Então nós chegamos ao nosso texto, aonde nós vamos ter uma aparente contradição da exposição do autor de Hebreus. Por isso, a aparente fracasso da obra de Jesus. Por que eu digo isso? E por que nós vamos pensar a respeito disso? Porque isso é o que muitos ensinam, principalmente algumas ditas religiões cristãs, aonde vão dizer que Cristo ali na cruz, ele falhou, que Cristo ali, ele fracassou na missão a qual ele foi enviado, mas era necessário que para isso ocorresse, porque para esse fim ele foi enviado. Do contrário, nós não teríamos a justificação dos nossos pecados e permaneceríamos andando nesse mundo perdido, seguindo o quê? A ídolos do nosso coração, a falsos ensinos, embora apresentado pela verdade da Escritura, mas com ênfase errada por aqueles que se diziam ministros da palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer aos fariseus: vocês cuidam ter na palavra, na Escritura, a vida eterna, mas é de mim que elas testificam. E no entanto vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, a Bíblia em si, ela não tem valor nenhum se ela não for ensinada para levar as pessoas a arrependerem-se do seu pecado e crer naquele a quem ela apresenta. Nenhuma teologia é válida, não há nenhuma teologia de anjo, nenhuma teologia que se possa enfatizar com a aparência de piedade, que possa conduzir à vida eterna, se não apresentarmos a suficiência da obra de Cristo, que aparentemente agora ele vai apresentar como uma insuficiência. E ele diz: pois não foi aos anjos, verso 5, que ele sujeitou o mundo que havia de vir, sobre o qual estamos falando. Ou seja, ele não está falando desse mundo, e ele não está sujeitando esse mundo. A Escritura nunca sujeitou esse mundo a anjos, a Escritura nunca sujeitou esse mundo a qualquer tipo de divindade, qualquer uma dela que possa existir, não existe. Não sujeitou isso a homens caídos. Por isso não procuramos o nosso refúgio em políticos, em filosofias humanas, mas naquele que pode nos conduzir a uma vida eterna e ao seu reino, o qual não é deste mundo maldito e caído, porque nós estamos em um mundo sob maldição, um mundo caído, onde nós vemos nitidamente, notoriamente, a corrupção e a iniquidade cada dia e cada vez mais se aumentando, e as pessoas aplaudindo isso e procurando ter refúgio num mundo caído. Mas ele agora vem apresentar o mundo que se está falando,
a pessoa bendita do Filho e aqueles que são súditos do seu reino, pois não é a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não falamos de outra coisa senão do reino de Deus e de buscar primariamente a sua vontade, de fazer a vontade de Deus, andando em obediência à tua palavra e confiado nele, padecermos nesse mundo perseguição, sofrimento, se for da vontade de Deus. A nossa vontade é que de tudo isso sejamos livres. Esta é a oração ensinada pelos apóstolos. Oremos pelos reis, oremos por todos os imbuídos de poder, para que nós tenhamos o quê? Vida mansa. Não quer dizer comodismo, quer dizer nesse momento que aqui nós estivermos, anunciarmos a soberania e a sublime soberania de Cristo sobre tudo o que tipifica, porque Ele é a vida eterna, e a vontade de Deus é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. O sonho da humanidade é a vida eterna. Você vê o homem procurando, fugindo da morte, porque ele sabe que ele é passível do quê? De morte devido aos seus pecados. O ser humano sabe disso. Ele sabe no seu íntimo. Ele sabe que há um Deus com quem ele há de ser confrontado. O problema é a imoralidade do coração. O problema dele é a imoralidade do coração dele, que se confronta diante de um Deus santo, santo e santo. E não sujeitou o mundo a anjo nenhum, a nenhum tipo de poder místico ou qualquer outro tipo de autoridade, mas somente ao santo Filho de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E ele agora vai continuar nos apresentando o Evangelho por meio do Antigo Testamento. É no Antigo Testamento que ele nos apresenta, ele ainda usa os tipos apresentados para mostrar, ele veio, ele é o Redentor, ele é o Senhor, é o soberano Deus, em quem nós temos alegria e plena abundância de vida. Antes alguém em certo lugar, é certo que naquele período ainda não existia capítulos e versículos, irmãos, não se falava, abre a Bíblia lá no Salmo, abre a Bíblia em versículos, era necessário que se tivesse o quê? Intimidade com a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para que ao ouvir falar em certo lugar está escrito, eu sei onde está escrito, eu sei onde está escrito, eu sei qual é o texto bíblico que ele está citando, e aí eu vou ter agora o quê? Iluminação da parte de Deus, para poder compreender a realidade da verdade apresentada segundo a palavra. Então ele vai dizer, antes alguém em certo lugar, esse alguém é Davi, e esse certo lugar é o Salmo 8, ele vai fazer para nós uma citação e vai trazer para nós uma aplicação maravilhosa em Cristo Jesus, a quem o texto se refere. E ele diz, antes alguém disse em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele se lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Aqui nós fizemos a leitura, irmãos, do Salmo 8, versos de 4 a 6. Os irmãos podem grifar esse texto. E isso, nós temos aqui como ler as Escrituras. Toda a Escritura apresenta a obra de Cristo. Geralmente a gente costuma cair no erro de ler um texto e prestar atenção no Davi, prestar atenção nos tipos, mas não ver aquele a que está sendo apresentado. É Jesus Cristo, que por um pouco período de tempo, aparente foi feito humano. Não está falando aqui de nós. É claro que Adão, ele tipificava aquele, ele é tipo daquele que haveria de vir. E o Senhor dá o mandato cultural e social a Adão, dizendo, tenha domínio sobre todas as coisas, crescei e multiplicai. Mas ele fez o quê? Almejou aquilo que Deus não havia prometido. Teve um olho ganancioso de procurar aquilo justamente que Deus havia proibido. E nisso caiu em pecado. E com ele toda a sua descendência. E com isso toda a criação se faz maldita. Tudo aquilo nós deveríamos viver para a glória de Deus. Mas agora em Cristo voltamos a ter esse privilégio, irmãos, de vivermos num mundo para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Embora ainda caído. Porque Ele reina soberanamente, Ele é Deus, Ele é Senhor, nunca deixou de ser. Ele reina nesse mundo caído por meio do corpo que Ele instituiu, a sua igreja, sendo Ele o cabeça da igreja, sobre quem se colocou debaixo dos pés todas as coisas. Essa é a liberdade cristã e a alegria que nós temos em Cristo. Mas aqui o texto se refere à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, por um só homem veio
a abundância de vida eterna. Romanos 5, capítulos, versos de 15 a 21. Nós vamos ver o contraste que Paulo apresenta da obra de Adão e a obra de Cristo. E aqui o autor ele está apresentando no Antigo Testamento o que o profeta tem anunciado, o que os apóstolos têm ensinado no Novo Testamento. Percebe? A Escritura se fecha na obra de Cristo. Todo o tempo é Cristo Jesus sendo anunciado, fora de quem não há vida, não há vida, não há alegria, não há salvação. E ele sujeitou todas as coisas. E o texto continua: ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Mas agora, porém, ainda vemos as coisas a ele sujeita. Não vemos as coisas a ele ainda sujeitas. O que isso quer dizer? Olha para o mundo à tua volta. Parece que Deus reina? É por isso que os judeus dizem, ele não pode ser o Messias, porque a Escritura diz que quando ele viesse, haveria o quê? O rio manaria leite, as flores cresceriam, haveria prosperidade, mas ele reina sobre a vida do seu povo, que se submete a ele, ao senhorio de Cristo, e leva todo o pensamento cativo a ele. Não tem ideologia, não existe nada nesse mundo que possa trazer a alegria da sublimidade da obra em Cristo Jesus. Somente aqueles que são alcançados, transformados pelo poder do Evangelho, tendo convicção de pecado, da sua miséria, reconhecendo a sua imundície e crendo em Jesus Cristo, podem andar ainda nesse mundo caído, alegres e glorificando ao Senhor, porque sabem que a sua graça nos basta. Diante de doenças, enfermidades, sofrimentos, falta de emprego, fome, guerras, o iníquo está à porta. Não espere nada desse mundo, não espere nada, não espere redenção nesse mundo caído. Mas ele reina, e nós temos a promessa do quê? De vida eterna. E aparentemente nós olhamos e parece que nada está sujeito a ele. Mas nesse exato momento, ele vos assenta nas regiões celestiais em Cristo para ouvir a verdade, a pregação do Evangelho, para que se arrependam dos seus pecados e crendo nele, possam ter essa alegria, viva esperança nas promessas de Deus, porque ele nos retirou de um modo fútil de viver, dos quais olha para o mundo à volta. Não parece que está sujeito ao Senhor, mas ele é rei. Lembra que havíamos falado dos ofícios de Cristo? Ele é rei, profeta e sacerdote. Ele é rei, profeta e sacerdote. Esses são os ofícios do nosso rei soberano. Tudo é dele, tudo está sujeito a ele. E ele sujeitou a igreja e não ao mundo. Então por que nós, irmãos, nos fechamos dentro de um templo, nos fechamos dentro de uma casa como se nada fosse nosso? Tudo é nosso em Cristo Jesus. Devemos viver nesse mundo para glorificar e exaltar a Deus, apresentando que tudo está sujeito à soberania, à autoridade do nosso Senhor e Deus. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Final do verso 8. Verso 9. Vemos todavia aquele que por um pouco tempo sido feito menor que os anjos. Aqui está a aparente contradição, a aparente fracasso de Cristo. Porque ele estava dizendo no capítulo 1 que Cristo é muito superior, Cristo é superior aos anjos, mas agora ele, segundo a Escritura, ele vai nos dizer, vemos todavia aquele que por um pouco tempo sido feito menor que os anjos. E ele apresenta pela primeira vez o nome Jesus. O nome de Deus dado para que os homens conheçam Jesus, o Cristo, o Messias, por intermédio de quem nós temos a vida eterna. Sem o qual não há vida, não há alegria, tudo é fútil, tudo é vão. Ele é o Senhor. Todavia, vemos todavia aquele que por um pouco tempo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que ele, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ele mesmo sendo sacerdote e o sacrifício fiel e verdadeiro ao nosso Deus. Por 33 anos foi o tempo que ele se submeteu, esvaziou-se de si mesmo, a kenosis, tomando a forma de servo, servindo até a morte e morte de cruz, padecendo. Que Messias é esse? O povo pensa que o servo sofredor de Isaías 53 é o povo de Israel. Eu não estou ensinando aqui, irmãos, antissemitismo, longe disso, mas colocando as coisas no seu devido lugar, segundo a palavra de Deus.
A salvação vem dos judeus e ela veio na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A salvação não está em Israel etínico, porque os discípulos lá em Atos vão dizer: Senhor, é esse tempo que restaurará o reino a Israel. E ele diz: não vos compete saber os tempos estabelecidos pela própria autoridade do Pai, específica autoridade do Pai, mas vocês receberão poder e anunciarão o reino, de que eu reino, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, preguem a palavra, chamem ao arrependimento, para que abandonem os ídolos dos seus corações, para que abandonem a imundícia do pecado desse mundo caído. Não é aqui a vossa terra, eu não sou daqui, assim como vocês não são. Esse é o ensinamento do Senhor. E por breve momento, ele se tornou a forma de servo humilde. As pessoas têm uma interpretação errada do texto que diz que ele desceu até o inferno. O inferno é aqui. O inferno é aqui, onde não roubamos a glória de Deus, vivendo nesse mundo de forma mesquinha para o nosso próprio umbigo. O inferno é aqui, onde nós negamos a soberania de Deus, dando soberania a Satanás e a anjos, porque é isso que muitas igrejas têm pregado. Tudo é do diabo. Acreditaram quando Satanás disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele nada tem aqui. O Senhor é soberano, Ele é Senhor, por meio dele foram criadas todas as coisas. Tudo é dele e para ele. Tudo é dele e para ele. E por breve momento ele se fez maldito, descendo nesse chão em que nós pisamos, porque é um solo amaldiçoado. Nós amaldiçoamos isso, sujeitamos esse mundo à iniquidade. Mas agora ele se faz, humilha-se a si mesmo, para nos resgatar desse lodo, para nos tirar da imundícia do pecado. E nós agora adoramos a anjos. Vamos voltar atrás àquele tipo, aquela forma que já venceu, porque apontava o verdadeiro. Eu não estou falando mal da lei, eu não estou falando mal do Antigo Testamento. Ele é muito útil, toda a Escritura é útil. Toda a Escritura é útil, mas ela tem que ser ensinada segundo é a vontade de Deus, a qual ela foi apresentada, para levar ao Messias, para mostrar que esse mundo está debaixo de maldição e de que não há salvação fora de Cristo. É somente em Jesus Cristo que nós temos a alegria de gozar uma vida eterna, e já experimentamos aqui. Se estamos em Cristo, nós estamos assentados nas regiões celestiais e nos alegramos no Senhor. No Senhor está a nossa alegria. Porque convinha, verso 10, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da nossa salvação. Era necessário. Ele não fracassou, mente humana nenhuma compreende isso, se não foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus, porque anjos não poderiam nos justificar dos nossos pecados. Anjos não foram enviados para esta obra. Mas o Filho, o próprio Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele se esvaziou, se fez servo e vestiu, calçou as nossas sandálias, passou fome, sentiu sede, bebeu a nossa água, visitou os enfermos, se compadeceu, se compungiu no coração e chorou por causa da situação miserável em que nós nos encontramos. Ele vestiu a minha sandália e a sua. Ele suou o suor que nós suamos. Ele sentiu a dor que nós sentimos. Ele se compadeceu, no íntimo ele se compadeceu. Era necessário que ele passasse por isso. Nisso está a obra de Cristo como sacerdote, porque era necessário que aqueles que se colocavam diante de Deus levassem o quê? Sacrifícios, ofertas pelos pecados dele e do povo. Ele é o Cordeiro verdadeiro que se fez carne, habitou entre nós, fazendo-se maldito por nós, mas sem pecado. Nunca houve dolo em sua boca, nunca ele pecou, porque ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. E aqui está a coroação de glória, glória dada ao Pai pela obediência do Filho, glória dada a ele, coroado por vir e fazer a vontade do Pai, plena e cabalmente. Não falhou num só ato, ele cumpriu perfeitamente. A ele o louvor, a honra e a glória. Não é a anjo, não é a anjo que eu vou adorar, é somente a este que vestiu a nossa sandália e veio para morrer no nosso lugar. Porque convinha, irmãos, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da nossa salvação. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. O que Jesus ensina? Eu tive o privilégio de poder pregar aqui aos irmãos a intercessão de Cristo, a oração sacerdotal. E ele diz: Pai, eram teus, tu os deste.
E todos aqueles que o Senhor me deu, de maneira nenhuma os arrebatará da minha mão. E eu tenho apresentado a eles o seu nome, porque eram teus, tu me destes, e eles têm aprendido de mim, eu apresentei a eles a sua palavra, e eles creram que tu me enviaste, eles têm guardado a tua palavra. Agora, Pai Santo, eu vou para junto de ti com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo, mas eles permanecem aqui. Livra-os do mal. Na terra vocês terão perseguição. Evangelho é cruz. Não há glória sem cruz, não há glória sem sofrimento. Por isso, se o nosso Senhor, o nosso Mestre, foi aperfeiçoado, Ele que é santo e perfeito, por isso João disse: eu desejo ser batizado por ti, e tu vem a mim, para que se cumpra toda a justiça. Por que você não quer sofrer? Por causa de Cristo. Eu não estou falando aqui de você entrar em presepada e depois ficar falando que o inimigo está furioso, que você não tem como, né, porque estão te perseguindo. Não. Nós viemos, irmãos, recebemos poder, ficar em Jerusalém até que logo seja revestido, para que nós pudéssemos ter em Cristo a vida eterna e não os méritos em nós mesmos, de maneira que nós já temos em nós mesmos a certidão de óbito, já morremos para esse mundo, e agora se vivemos, para Cristo vivemos e para o louvor da glória de Deus. Então, irmão, não espere desse mundo muito veludo, não espere muitos dias de sol raiando, porque o que vem sobre nós, e olha para o horizonte, olha a tua volta, não negligencie a realidade à sua volta, não negligencie o conhecimento da palavra de Deus, para que você não se pegue de sopetão dizendo: nossa, eu não esperava isso. Porque o que vem sobre nós, e já está vindo, é perseguição, é luta, é sofrimento, mas louvado seja o Senhor, que para esse mundo já morremos, e se vivemos, vivemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não adianta orar para anjo, não adianta orar para anjo, não adianta querer cultuar a anjos, ou tipificar essas coisas, e querendo ter um modelo de piedade, para que depois você diga: mas Senhor, eu orei, eu fiz isso e isso, aquilo, mas não se dirigiu à pessoa correta. Temos estudado na escola dominical, o objeto da fé salvífica é Jesus Cristo, nada fora dele. É Cristo Jesus, que por breve momento, 33 anos, ele andou nessa terra maldita, por nossa causa, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas ele foi gloriado de glória, fazendo a vontade do Pai. E se nós queremos glorificar a Jesus Cristo, é andarmos em obediência, clamando, não é pelo nosso mérito, é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, o qual nós somos constantemente exortados: enchei-vos do Espírito Santo de Deus, enchei-vos da palavra de Deus, para que nós possamos dar glória ao Senhor Jesus Cristo, sendo lapidados nesse mundo pelo sofrimento, por causa da pregação do Evangelho, a pregação genuína do poder de Deus pela sua palavra. Pois tanto o que santifica, quanto os que são santificados, todos vêm de um só, de Deus Pai. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, e aí nós agora vamos ter mais uma vez uma volta ao texto do Antigo Testamento e a sua correta aplicação. Ele nos chama a nossa atenção para o Salmo 22, verso 22, mas é importante que os irmãos leiam todo o Salmo em casa. Leiam todo o Salmo meditando na obra e na suficiência de Cristo. E ele diz: a meus irmãos declarei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E outra vez, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. É a Escritura apresentando a obra do Messias, naquele que tipificava o Messias. Davi, ele era profeta, falava da parte de Deus, dentro da vontade de Deus, de maneira que foram imputadas a Davi os méritos de Cristo, porque o que Davi recebesse, o que ele merecia, era condenação e morte. Por isso, Deus foi misericordioso com ele, quando enviou Natã e disse: de fato, Deus perdoaste a iniquidade dos seus pecados, não morrerá. Não te foi imputada a sua iniquidade, mas um inocente foi imputado. E você viverá, mas você vai arrastar as consequências da sua iniquidade. E Davi sofreu, a família dele sentiu, mas ele recebeu o quê? Salvação, e o coração dele se alegrou em Cristo. Ele teve a alegria da salvação. Será que temos, irmãos, a alegria da salvação em Cristo? Nas nossas tribulações, nas lutas dentro da nossa casa, no que nós passamos nesse mundo, o nosso coração se enche de alegria, sabendo que esse mundo é transitório, passageiro, e de que há de haverá novo céu, nova terra, e de que tudo há de ser restaurado, por causa que o nosso coração está na obra de Cristo Jesus. Salmo 22, ele vai dizer, o Messias falando
pela boca do seu profeta Davi, que tipificava de quem viria da descendência o Messias. Versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. É o próprio Deus falando por intermédio do profeta, de que ele está no meio do povo, de que ele tem a alegria de poder trazer conhecimento da vontade de Deus aos seus servos, e por isso fomos ensinados pelo próprio Deus, e ainda somos pelo Espírito Santo, que nos ilumina para discernir a palavra inspirada. O pregador não é inspirado, o pregador ele é iluminado a pregar a palavra fielmente segundo a vontade de Deus. E o próprio Deus ele se fez carne habitando entre nós, porque era necessário que ele se tornasse igual aos irmãos, participante da carne, mas não sujeito à nossa natureza pecaminosa, mas se tornando humano para um propósito celestial, um propósito santo, que era a sua obra vicária, para que ele, oferecendo o sacrifício perfeito como sumo sacerdote de Deus, sendo ele o cordeiro perfeito de Deus, sacrificando-se em nosso lugar para oferecer o perfeito e suave obra justificadora diante de Deus Pai. Visto, pois, que o Filho tem participação de comum carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos aliena de Deus. Os nossos pecados causam separação entre nós e o Senhor. E os nossos pecados, eles são alimentados, são fortalecidos pela obra do maligno. Mas aqueles que são de Deus, o diabo não os toca. Mas nós, irmãos, fomos libertos do poder do pecado, mas não da sua presença. De maneira que ainda hoje, nesse presente momento, eu e você somos constantemente bombardeados por tentações e tentados pelo nosso coração. Pelo nosso coração. Por quê? Porque não nos enchemos do Espírito Santo de Deus, meditando na palavra, buscando estarmos mais achegados ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, nos alimentando dele, para que nos víssemos livres das tentações dos nossos corações e das setas malignas. Porque todos aqueles que permanecem na incredulidade, esses são servos de Satanás, filhos do diabo, porque não reconhecem o Senhor. Isso o Senhor Jesus Cristo disse aos religiosos da época, diz aos religiosos de hoje. Diz aos religiosos de hoje: porque conhecerão os discípulos de Cristo aquele que ama a Deus sobre todas as coisas de seu irmão, que anda em santidade, foge da iniquidade, foge do pecado e não chama a igreja a praticar iniquidade. Os que fazem isso são mulas de Satanás. Mas aos que nasceram de novo, filhos de Deus, e no meio da congregação ouvem louvores e adoração ao Senhor, porque Ele está no meio do seu povo e exorta, e ainda hoje Ele chama, no dia ainda chamado hoje: não endureça o vosso coração, mas arrependei-vos, porque esse ainda é o tempo oportuno, esse é o tempo ainda da nossa salvação, esse ainda é o tempo de nos voltarmos para o Senhor. O meu coração, o teu coração foge para ídolos, o meu coração e o teu coração ainda arrasta cantos escuros ou muitos podres, e nós devemos nos sujeitar não pela nossa suficiência, que não há nenhuma, mas àquele, irmãos, a quem foi sujeitou todas as coisas. Fé em Jesus Cristo, nos achegando ao nosso sumo sacerdote, o Cordeiro Santo de Deus, que nos lavou dos nossos pecados e que agora nos chama a uma vida de obediência, para que a obra de Cristo receba louvor, honra e glória pelo seu corpo, que é a igreja. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, sem esperança, perdidos no mundo, sem pastor, escravos da iniquidade do pecado, pecando e não conseguindo não pecar, pecando e vivendo na iniquidade, chamando as pessoas a andarem em caminho para o inferno, porque Satanás os engana, os leva todos à enganação. E ainda hoje, no meio da igreja, tem tanta pessoa que está enganada e engana-se a si mesmo, porque tem a fé voltada para anjo, tem a fé voltada para intermediários que não Jesus Cristo. Não se engane, não se engane. Não receberá do Senhor o reconhecimento daquele dia: vinde benditos do meu Pai, porque eu não os conheço. O reverendo pregou isso domingo passado. Um ensino doutrinário errado, colocando intermediários que não o Senhor Jesus Cristo, no qual não foi dado nenhum outro nome que importa pelo qual sejamos salvos. Ele chama a atenção dos hebreus: não voltem àquilo que tipifica. Ele passa para a igreja: não voltem, irmãos, para aquele tipo de pensamento dos quais vocês eram escravizados, do pular onda,
porque é isso que as pessoas buscam e é isso que essas pessoas têm. E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão, procurando signo, procurando em horóscopo salvação. Final do ano é o melhor, a redenção está em Cristo Jesus, somente no nosso Senhor e Salvador. Percebe? O judeu queria voltar para aquele modo ritualístico antigo, para mostrar zelo, para mostrar um zelo fingido, um zelo falso para si mesmo, um zelo religioso, maldito, imundo, que muitas das vezes adentra ao meio povo de Deus. Eu sou mais crente que você, eu tenho mais conhecimento que você porque eu estudo mais a Bíblia, eu oro mais que você, e isso pertence a Satanás, ao diabo, com essa maldito disfarce no meio do povo de Deus. O Senhor conhece os seus, Ele sabe quem são os seus, e os seus conhece o Senhor, e sabe que não são dignos de nada, que devem descansar na soberania, na obra do sumo sacerdote, do nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Ele nos livrou, irmãos. Todos nós que andávamos no pavor da morte estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida, pois Ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. A descendência de Abraão é eu e você que cremos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, pregando ali aos judeus, Ele disse: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Você teve 40 anos, você viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viu pelos olhos da fé, ele creu. Vai lá em Hebreus 11, você vai ver o grande auditório dos heróis da fé, que não alcançaram um pé na promessa, mas creram. Eu e você vai passar por luta, sofrimento, mas você crê, a sua vida está em Cristo, o seu coração está entregue ao Senhor, e nele você descansa, porque Ele nos socorre. Lembra da oração sacerdotal? Não oro pelo mundo, não oro pelo mundo. Apocalipse vai dizer: a parte que cabe àqueles que não são do Senhor é o lago de fogo, a saber o idólatra, a saber o homossexual, a saber o mentiroso, o beberrão, todo aquele que anda na iniquidade, do qual nós fazemos parte. Mas Cristo nos resgatou, irmãos, para andarmos em novidade de vida, para que tenhamos nele plena alegria e plenitude de vida, no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos socorre. Ele intercedeu por mim e por você, por tantos quanto haverão de crer. E nós devemos fazer o quê? Ensinar que a salvação está em oração de anjo, está em intermediários que não o Senhor Jesus Cristo? Não tem, não tem. Há um só Deus, um só Senhor, e esse é Jesus Cristo. E ponto, não há outro. Somos da mesma descendência de Abraão, não etnicamente, mas da fé. Eu e você não vimos Jesus Cristo, e a gente não deve fazer igual Felipe: mostra-nos o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser, o qual agora pulsa no meu coração e de todos os irmãos, pelo poder do Espírito Santo, que nos transportou para as regiões celestiais em Cristo. Ele nos deu, juntamente com Ele, nos deu vida, nos deu vida. Esquece qualquer tipo, irmão, de intermediário que não Cristo. Ele é suficiente. Vão falar para você que Ele falhou, que Ele fracassou. Não, Ele venceu da morte, Ele venceu as potestades, encravando na cruz toda a dívida que constava contra nós. Para pagar para o diabo? Não, mas há um Deus santo, um Deus santo, 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 cujos olhos não pode contemplar a iniquidade. Como eu e você temos a coragem de nos apresentarmos a Deus? Não é no nosso mérito, que todo religioso faz, é nos meus méritos que eu chego. Eu sou um homem de Deus. Não, eu sou um maldito e miserável pecador, lavado e regenerado pelo sangue de Cristo, que por intermédio deste agora eu tenho acesso às regiões celestiais em Cristo Jesus. E que nos momentos difíceis, nas angústias, o Espírito de Deus derrama no meu coração a alegria da salvação, pois é evidente que Ele não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Eu e você que cremos como Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo. O judeu entendia essa palavra, propiciação. Ele entendia isso dessa palavra, mas ele fazia uma propiciação totalmente fingida e falsa. Oferecia bode doente, bois mancos, oferecia um sacrifício totalmente regrado na religiosidade, ou seja, naquele relógio automático do vamos à igreja, vamos lá, vamos ao templo oferecer o sacrifício. Pega aí um boi qualquer e oferece. Eles estavam oferecendo ao Senhor o quê? A propiciação pelos seus pecados, mas eles estavam querendo propiciação nos seus próprios méritos, nas suas orações longas. Eles estavam querendo propiciações nos seus dízimos e ofertas. Eles estavam querendo propiciação por estarem constantemente dentro do templo. Maldito, e a parte que vos cabe é com o inferno e o lago de fogo. Malditos! Por esses eu não rogo.
o Senhor diz: não os conheço, não os conheço. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para que misericórdia, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer a todos os que são tentados. Irmãos, Jesus Cristo foi tentado em tudo à sua semelhança. Pensa nas tentações que você tem. Eu e você somos tentados. Tentações imundas, tentações porcas, tentações iníquas. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, a nossa semelhança, para que pudesse nos socorrer. No seu momento de angústia, no seu momento de sofrimento, no seu momento de tentação, foge para a cruz de Cristo, corre aos pés do Senhor. Ele pode, irmão. É somente Ele quem pode te livrar, é somente Ele quem pode te fortalecer. Não há nenhum outro nome dado que importa pelo qual sejamos salvos. Não tem horóscopo, não tem pular onda, irmãos. Não tem procurar uma doutrina melhor que a palavra explanada, trazendo a soberania, a sublimidade de Cristo. Você está procurando o vento de doutrina? Você está procurando uma igreja mais alegre, que canta mais? Você está procurando uma igreja que tem ali de vez em quando um movimento, algo assim que você sente um arrepio? Ou você está procurando a revelação expressa da obra de Jesus Cristo e de que é somente nele vida? Tem irmãos que desmerecem o outro falando assim: você não viu um anjo? Então você não é cristão. Você ainda não curou ninguém? Então você não viu, você ainda não conhece a Deus. Conhecer a Deus é descansar na obra de Cristo Jesus, operada na cruz do Calvário, para nos socorrer nas nossas fraquezas, para nos tornar justiça de Deus, pois para isso Ele foi enviado, e nisso Ele foi coroado de glória. A glória que Ele é coroado pelo Pai é de que Ele veio para cumprir cabalmente, perfeitamente, a vontade de Deus Pai, até a morte e morte de cruz. E Ele deu à igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude de que enche todas as coisas e sujeita aos pés todas as coisas, tendo como cabeça Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós o coroamos de glória, andando o quê? No temor e na obediência da sua vontade. Irmãos, que os nossos corações estejam firmados em Cristo, porque já é chegado o tempo, e vai chegar e vai apertar ainda mais a situação em que muitos negarão o Senhor Jesus Cristo quando forem perseguidos, quando forem caluniados falsamente. Bem-aventurados sois quando por essas causas forem caluniados por causa do meu nome. Não é mérito nosso, irmãos. Não pense você que você é crente forte. Eu não sou. A nossa suficiência está em Cristo. Somente nele nós temos a vida eterna, que nós possamos recorrer somente a Ele. Não a anjo, a nenhum tipo de forma, que não Jesus Cristo e esse crucificado, que se fez maldito por nós para nos tornar o quê? Justiça de Deus. Porque Ele é o quê? Eu porei a minha confiança nele, no Filho de Deus. Eis aqui estou e os filhos de Deus que me deste. Nós somos filhos de Deus. Ele é nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos irmãos. Está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós, não com palavras, mas apresentando as mãos feridas, o seu lado partido. É essa a intercessão diante do Pai, dizendo: eu os comprei, Senhor, para o Senhor. Eu paguei o preço para o Senhor. Eles são teus, tu nos deste, e eles têm guardado a tua palavra. E eles têm ensinado aos que estão cativos na iniquidade, que estão esperando o que? Redenção nesse mundo caído, que estão esperando salvação por meio de políticos. A salvação está somente em Cristo Jesus, nosso Senhor, meus irmãos. Então que esse texto é apresentado como a aparente falha de Jesus Cristo, o seu aparente fracasso. Não, Ele saiu para vencer e vencendo. Ele é vencedor, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, o único e soberano Deus em quem nós temos a vida eterna. Amém? Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos. Eu gostaria de orar com os irmãos.